Em Star Wars, era símbolo da Aliança Rebelde, nave que Luke Skywalker usou para destruir a Estrela da Morte e peça icônica de maquinaria. Ela representava a rebelião, a luta contra os opressores, a destruição do Império do Mal que queria dominar a galáxia. Estamos falando, é claro, sobre a X-Wing. E como é apropriado que um drone que a Ucrânia está prestes a receber tenha recebido o mesmo nome. Assim como a X-Wing foi crucial para a Aliança Rebelde em Star Wars. Essa arma experimental que a Lituânia deu à Ucrânia vai chocar a Rússia e assustar seus soldados. Militani foi um dos primeiros a divulgar essa nova arma ousada. No dia 9 de outubro, o veículo de imprensa informou que a empresa de defesa lituana, Granta Autonomy, revelou oficialmente uma nova munição vagante chamada X-Wing, um drone de decolagem e pouso vertical, ou decolagem e pouso vertical. O X-Wing foi amplamente testado desde a primavera de 2025 e a Granta Autonomy afirma que suas principais capacidades já estão prontas para uso. E esse novo drone está a caminho da Ucrânia. Uma série limitada de X-Wings está sendo produzida e enviada para testes às unidades de linha de frente das Forças Armadas da Ucrânia. O fundador e Chief Executive Officer da Granta Autonomy, Gedzim Naskuoba, disse ao Militânia que o uso operacional contínuo na linha de frente está sendo utilizado como parte da validação do sistema. A Granta testou seu novo drone ao máximo em laboratório. Agora, ele precisa se provar em combate. Fazer a Ucrânia usar esse drone experimental é ideal para testar sua eficácia contra um inimigo que a Lituânia teme que logo ameace seu território, como faz com a Ucrânia. A United 24 Media também noticiou a chegada do X-Wing, destacando que o envio inicial do drone experimental será limitado. No entanto, Granta está trabalhando para chegar à produção em massa, assumindo que os testes de combate que serão realizados pela Ucrânia sejam bem-sucedidos. Até o início do próximo ano, Granta espera produzir várias centenas dessas estruturas aéreas por mês. Se tudo ocorrer como Granta e a Ucrânia querem, então, 2026 pode se tornar o ano em que a Ucrânia será capaz de usar uma arma que carrega um nome muito simbólico para lutar contra uma nação que parece determinada à dominação. Mas primeiro, a Ucrânia precisa descobrir se o X-Wing faz jus à sua reputação. E à primeira vista, o novo drone da Lituânia parece ser um equipamento muito impressionante. O básico vem da Militani, que afirma isso. O drone se destaca por unir capacidades de decolagem e pouso vertical de um quadricóptero ao voo de cruzeiro, graças às asas em X. A capacidade de voar em modo de cruzeiro significa que o X-Wing pode percorrer distâncias maiores, usando menos energia nesse modo em comparação com outros pequenos veículos aéreos não tripulados. A Ucrânia está usando contra a Rússia. A capacidade de cruzeiro também significa que os operadores de drones terão a capacidade de atacar alvos russos sem precisar de qualquer tipo de infraestrutura especial. Guoba se destaca por suas especificações técnicas importantes. Um alcance de resistência de 50 km é a especificação inicial, que será aprimorada. Vamos equilibrar as capacidades ampliadas do X-Wing com seu custo de produção, disse Guoba a Militani em outubro. Isso equivale a 50 km mais que o dobro do alcance médio de 20 km de um drone FPV, segundo o artigo da Forbes de 9 de outubro. O X-Wing também não será limitado por cabos de fibra óptica, o que lhe dá uma vantagem clara sobre esse tipo de drone. Também preste atenção ao que Guoba disse. 50 quilômetros é o mínimo. O desenvolvimento adicional seguirá a fase de testes que está prestes a acontecer na Ucrânia, o que significa que versões posteriores do X-Wing poderão viajar ainda mais longe. A Lituânia pode ter dado à Ucrânia um drone capaz de transformar o cenário da guerra. Ataques de médio alcance, realizados a partir de relativa segurança, agora podem ser possíveis, no limite máximo do seu alcance. Um X-Wing atingiria um alvo russo, e seus operadores teriam tempo de evacuar antes da resposta russa. Além disso, sabemos que o drone pode carregar uma carga explosiva de cerca de 4 quilos, o que equivale a aproximadamente a 88 libras. Ele também é bem rápido, capaz de atingir velocidades de até 144 km, ou 89 milhas por hora. Essa velocidade é importante. Drones que se movem devagar são vulneráveis a tudo, desde defesas aéreas até tiros de armas leves. Um drone que voa a 90 milhas por hora é difícil de acertar, principalmente se ele voar tão baixo que os radares de defesa aérea não o detectam.
Outros recursos importantes incluem uma combinação de óptica diurna e uma câmera termal, tornando os drones utilizáveis 24 horas por dia. Essa capacidade vem da microcâmera Gimbal, da Granta, projetada para operar mesmo onde sistemas globais de navegação são negados ou bloqueados. Assim, um operador do X-Wing mantém o controle o tempo todo, apesar dos truques de guerra eletrônica da Rússia. Também não podemos ignorar o sistema de comunicação Datalink da Granta. A Granta afirmou que o sistema pode se comunicar diretamente com as estações terrestres padrão usadas na Ucrânia. A versão básica do X-Wing também faz uso de alguma inteligência artificial, ou inteligência artificial. Seu sistema de orientação incorpora alguns elementos de inteligência artificial que permitem identificar e mirar em alvos camuflados no solo. Esses recursos tornam o X-Wing um pesadelo para a Rússia. O que a Ucrânia está prestes a receber é um drone experimental que combina velocidade e agilidade, tornando-o capaz de evadir as contramedidas da Rússia. A ogiva do drone é versátil devido à fragmentação. Isso permite que a Ucrânia use o X-Wing contra pessoas, veículos leves e estações de radar. Isso permitiria à Ucrânia a maior ironia: eliminar os olhos dos sistemas que deveriam derrubar seus drones. O X-Wing será um problema ainda maior para a Rússia no futuro. Granta afirma que trabalha para implantar autonomia total de enxame com rede mesh em seus drones. Com essa tecnologia implementada, a Ucrânia ganharia a capacidade de lançar enxames completos de X-Wings, que podem operar independentemente da interferência humana e em conjunto com outros drones X-Wing conectados à mesma rede. A tecnologia de enxame utiliza a inteligência artificial de maneiras muito mais interessantes e devastadoras do que simplesmente capacitar um drone a identificar alvos ocultos. O Wall Street Journal noticiou que essa tecnologia é a próxima fronteira da guerra com drones, por causa da enorme quantidade de potencial que os enxames oferecem. Em teoria, uma rede de enxame poderia permitir ao usuário conectar milhares de drones juntos em uma única rede. Todos podem sobrecarregar defesas de um alvo. Mesmo dezenas em enxame trariam grandes problemas aos soldados da Rússia. Imagine 20 ou 30 drones X-Wing voando juntos, mas com inteligência para formar esquadrões que dificultam sua derrubada por defesas aéreas. Esses drones estão todos focados em um único alvo, e eles vão voar em direção a esse alvo todos de uma vez e de vários ângulos diferentes para garantir um acerto direto. Esse é o tipo de ameaça que Granta quer nos drones X-Wing, mas ainda não conseguiu. Vamos analisar mais adiante no vídeo o impacto dos enxames de drones na guerra da Ucrânia. Mas, por enquanto, vamos concluir nossa análise do X-Wing da Granta com um único número: 10 mil euros. Esse é o valor que a Granta afirma que custa para construir um único X-Wing. Isso equivale a cerca de dólares americanos 11.560, um valor muito baixo para um drone capaz de causar tanto dano quanto a arma experimental da Lituânia. Esse valor vem com a ressalva de que versões posteriores do drone, especialmente aquelas que incorporam tecnologia de enxame, vão custar mais caro. Uma versão básica já impressionante do Asa X, por pouco mais de 11 mil dólares americanos, é um verdadeiro achado. Com certeza se compara bem aos alvos que o Asa X foi feito para eliminar em 2025. Um soldado russo custa 31.200 dólares anuais, segundo estimativa da CMN. Considerando o salário mensal de 2.600 dólares para contratados no primeiro ano na Ucrânia. Isso sem contar o valor em dinheiro que os recrutas recebem só por se alistarem nas Forças Armadas da Rússia em primeiro lugar. Os pagamentos únicos podem chegar a 36.560 dólares americanos em certas regiões, somando-se aos 4.900 dólares americanos pagos pelo governo russo e aos salários já citados. Um X-Wing custa à Rússia mais de 70 mil dólares americanos por soldado russo eliminado, enquanto a Ucrânia gasta só 11 mil dólares americanos. Se o novo drone eliminar alvos levemente blindados e radares como Granta diz, ele é realmente eficaz. As perdas da Rússia podem chegar a milhões com um investimento relativamente pequeno da Ucrânia. É importante lembrar que o X-Wing ainda está em testes para equilibrar tudo isso. Apesar do sucesso nos laboratórios Granta, a Ucrânia ainda precisa avaliar se os recursos do novo drone o tornam útil em combate. Segundo Granta, o restante de 2025 deve focar nos testes de combate do novo drone,
com produção ampliada em 2026. Se o novo X-Wing se mostrar eficaz na Ucrânia, como Granta afirma, terá uma companhia interessante no campo de batalha. Para começar, há um drone que a própria Ucrânia construiu e que tem uma semelhança impressionante com o drone experimental da Lituânia. Batizado de Flycat, esse drone foi apresentado pela 8ª Defesa em julho e possui capacidades semelhantes ao drone de Granta. Inclui patrulhar, identificar alvos e realizar ataques kamikaze de forma autônoma, sem depender de navegação por satélite. A ogiva é menor no drone X-Wing ucraniano e o Flycat é mais lento e tem alcance menor. Mesmo assim, esses dois drones juntos são o que a Rússia menos quer no campo de batalha. A United 24 informa que a Ucrânia concluiu com sucesso o teste do novo drone Zhuk. Dias antes, Granta anunciou que o X-Wing chegará à Ucrânia. É um drone de asa fixa e permanência, com um design mais convencional que o X-Wing. O Zhuk conseguiu atingir alvos a distâncias superiores a 40 km, mesmo enfrentando uma série de interferências elétricas. Esse é o ponto. O drone, que foi projetado por uma empresa chamada Atana, foi feito especificamente para combater as contramedidas de guerra eletrônica da Rússia. Em um teste, o Zhuk atingiu um alvo a 67 km de distância. Mostra que a Ucrânia desenvolve munições vagantes tão bem quanto seus parceiros. Isso não significa que a Ucrânia não queira o X-Wing de Granta. Na verdade, o ponto que estamos destacando aqui é que esses drones indicam várias tendências que estão levando a Ucrânia à próxima evolução de sua estratégia de guerra com drones. Não se trata mais apenas de quantidade, no entanto. Ter muito mais drones no campo de batalha do que a Rússia ainda é extremamente importante. Esses drones priorizam superar contramedidas eletrônicas para atingir os alvos, independentemente das tentativas russas de bloquear sinais. Há uma tendência para a detecção autônoma de alvos e ataques, facilitando o trabalho do operador de drones. Todos esses 3 drones têm grande alcance, com o X-Wing liderando, o que permitiria à Ucrânia posicioná-los atrás das linhas de frente para atacar a retaguarda russa. O X-Wing faz parte da evolução dos drones na Ucrânia e sua chegada traz más notícias para a Rússia. O potencial para a Ucrânia começar a usar enxames de drones é uma dessas más notícias, embora não seja algo que vá acontecer imediatamente, já que Granta ainda está desenvolvendo a tecnologia de enxame para o X-Wing. Quando essa tecnologia estiver pronta, a Rússia terá um sério problema em suas mãos. Já discutimos a tecnologia de enxame, mas é importante analisar o impacto dos enxames de drones na guerra da Ucrânia. Para começar, o uso de enxames permite que a Ucrânia faça algo semelhante aos ataques em ondas humanas da Rússia, só que usando drones. A Forces News conversou com David Hamblin em setembro de 2025, que explicou um caso de uso interessante para esse tipo de tecnologia. Os drones de ataque avançarão em enxame e decidirão entre si quais atacarão quais alvos. Eles não vão todos para o mesmo alvo, diz Hamblin. Imediatamente, vemos um benefício fundamental. Os operadores da Ucrânia não precisam perder tempo decidindo se o que atacar, porque a inteligência artificial que controla o enxame faz todo esse trabalho por eles. Menos tempo gasto pela Ucrânia reduz o tempo de reação da Rússia aos drones, tornando os ataques a vários alvos mais eficazes. Hamblin continua. E assim, você tem um drone atacando cada alvo na primeira onda. Drones de reconhecimento avaliam danos, e depois, drones de acompanhamento são enviados para alvos restantes, até que todos os alvos tenham sido eliminados. E o comandante humano só precisa verificar isso e dizer que o trabalho foi concluído, vocês podem voltar para casa. Ele diz. Aqui vemos a Rússia usando táticas de ondas humanas. Para Putin, a vida humana é tão descartável que ele manda ondas de soldados ao moedor de carne para destruir um alvo. O desgaste é o objetivo, mas o custo humano é imenso. Com enxames de drones, a Ucrânia pode fazer ataques semelhantes usando máquinas em vez de pessoas. Ondas atacam sucessivamente, repetindo as ações da anterior. Mesmo repelindo ataques, a Rússia só faz a Ucrânia perder drones, não pessoas. Isso é muito importante para a Ucrânia, porque, como relatou a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade em agosto, a Ucrânia está lidando com uma escassez crescente de soldados. O veículo cita o Centro de Estudos do Leste da Polônia,
que diz que a Ucrânia precisa recrutar 30 mil soldados por ano para repor as perdas de suas brigadas. A Ucrânia recrutou 20 mil em 2024 e de 17 a 24 mil por mês até agosto de 2025, sem atingir esse número. Mesmo no limite superior, são 288 mil recrutas. 12 mil a menos que o indicado pelo Centro de Estudos do Leste da Polônia. A Ucrânia precisa alcançar esse objetivo. Enxames de drones, junto com outros veículos não tripulados da Ucrânia, podem fazer com que esse recrutamento em massa deixe de ser uma necessidade. Drones autônomos que podem agir de forma independente minimizam a necessidade de a Ucrânia colocar tantos soldados em campo. Isso não significa que drones substituirão humanos, mas podem suprir as lacunas de 3 anos e meio de guerra, permitindo que a Ucrânia ataque e defenda sem arriscar tantas pessoas. Menos baixas significa que a Ucrânia precisa recrutar menos soldados. Não podemos ignorar o impacto do X-Wing na Rússia, mesmo sem suas futuras capacidades de enxame. Até o modelo básico foi feito para matar. A Rússia poderia reduzir mortes ao manter ataques fortes contra a Ucrânia. Este é um país que já perdeu mais de 112 milhões de pessoas por morte, ferimentos ou captura, de acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia. Drones causam mais danos diretos à Rússia do que qualquer outra arma. Até abril de 2025, drones causaram até 80% das baixas na guerra da Ucrânia. O exército usou os dados de baixas russas de 8 de abril para ilustrar seu significado, observando que os drones teriam sido responsáveis por 1.000 das 1.300 perdas que a Rússia sofreu somente naquele dia. Segundo Hamblin, em 9 de outubro, a presença massiva de drones no campo de batalha ucraniano eliminou áreas seguras para soldados russos. Em artigo para a Forbes, Hamblin destacou que a Ucrânia se equipou muito bem com drones para ataques de curto, médio e longo alcance. O X-Wing da Lituânia é intermediário e ideal para criar zonas de morte em áreas da Ucrânia já ocupadas pela Rússia. Com rastreamento e mira automáticos, a Ucrânia só precisa lançar alguns drones X-Wing e deixá-los agir. Enquanto concentra seu pessoal nas linhas de combate, qualquer novo drone que se some aos já impressionantes estoques da Ucrânia já é ruim o suficiente para a Rússia. Porém, um fenômeno estranho parece afetar as forças russas atualmente. Em 8 de outubro, a Nova Voz da Ucrânia informou que a proporção de feridos para mortos em combate da Rússia tomou um rumo anormalmente alto. O veículo compartilha números publicados pelo Instituto para o Estudo da Guerra, que afirma que a Rússia está perdendo um soldado para a morte, para cada 13 soldados feridos. A conclusão é que a Ucrânia está mais eficaz em eliminar do que apenas ferir forças russas. Como até 80% das baixas vêm de drones, os veículos não tripulados da Ucrânia estão mais eficientes. Essa proporção russa se destaca, pois a comum é um morto para cada 3 feridos. Segundo o Centro Belfer da Escola Kennedy de Harvard, o X-Wing foi criado como um drone letal. E isso é o que as tropas russas menos querem ver, enquanto muitos ainda morrem. Por fim, deve-se considerar que esse drone vem da Lituânia. Granta já mencionou como está enviando drones X-Wing para a Ucrânia para testes de combate. A empresa não informa se cobra da Ucrânia pelos drones, mas isso não faz diferença, mesmo que haja pagamento. A transferência de tecnologia mostra que a Ucrânia fortalece laços com uma nação báltica, que está muito cautelosa com o que Putin pode ter planejado caso ele tenha sucesso na Ucrânia. A Lituânia está tão cautelosa em relação a uma possível invasão russa que autoridades de sua capital, Vilnius, já elaboraram em um plano de evacuação para ser colocado em prática, se Putin algum dia conseguir avançar além da Ucrânia. Segundo a British Broadcasting Corporation, o plano para evacuar cerca de 540 mil pessoas na Lituânia já está em vigor. Por Vilnius estar próxima da fronteira de 679 quilômetros com Belarus, Putin usou o país como base para invadir a Ucrânia. A Lituânia quer estar pronta caso o líder russo tente repetir isso no futuro. Toda conexão entre Lituânia e Ucrânia traz benefícios para ambos. A última pode acessar tecnologias como a X-Wing, mas talvez faltem tempo ou recursos para se desenvolver. Ajuda um país do qual depende para vencer a Rússia, pois a Lituânia acha que pode ser a próxima. Se a Ucrânia cair, a X-Wing não vencerá a guerra, mas é mais um reforço ao crescente exército de drones ucraniano.
Quando a tecnologia de enxame for usada no drone e Granta ampliar a fabricação, a X-Wing pode virar o pesadelo das forças de Putin na linha de frente na Ucrânia. A relação entre Rússia e OTAN é uma bomba relógio prestes a explodir. Todo dia surge algo novo que aumenta as tensões. TIC! A Rússia envia drones para o território da OTAN. TAC! Os membros da OTAN dizem à Rússia que vão responder a esse tipo de ação com força. TIC! A Rússia envia caças. TOC! Países importantes da OTAN dizem que vão derrubar esses caças. Agora que essa bomba está prestes a explodir, a OTAN está planejando uma resposta militar à guerra híbrida da Rússia. Vladimir Putin não aceitará essa ameaça passivamente. As ameaças vindas do Kremlin estão aumentando, chegando até mesmo a falar sobre o uso de armas nucleares. No dia 9 de outubro, o Financial Times publicou uma reportagem dizendo que os aliados da OTAN estão discutindo como dar uma resposta mais contundente às recentes provocações da Rússia. Desde o início de setembro, a Rússia tem usado seus recursos aéreos para invadir o espaço aéreo da OTAN, incluindo o envio de drones para o espaço aéreo polonês e o voo de um trio de caças MiG-31 para a Estônia. A guerra híbrida é o objetivo da Rússia, e ela está usando esses incidentes para cutucar e testar a OTAN, ameaçando e provocando na mesma medida, para ver que tipo de resposta vai receber. Essa resposta está chegando, e Putin não vai gostar. Segundo o Financial Times, as conversas atuais da OTAN começaram como discussão entre poucos representantes dos estados mais afetados pelas ações da Rússia. Essas conversas estão se ampliando. 2 funcionários anônimos disseram ao veículo que uma discussão maior ocorre agora. À medida que as capitais aliadas perceberam que as ameaças representadas pela campanha de guerra híbrida da Rússia vão além das fronteiras dos países afetados. Putin está desafiando a OTAN, e isso significa que a OTAN vai ter que adotar uma postura mais agressiva para servir como um fator de dissuasão contra a Rússia. Há discussões ativas sobre essas questões. Como responder melhor e de forma mais eficiente à Rússia, disse uma das fontes do Financial Times, que é identificada como um diplomata da OTAN. A mesma fonte observou que as conversas ainda estão em estágios iniciais e que elas acontecem após 2 reuniões de emergência realizadas em setembro. Após as incursões de drones e caças citadas, a grande questão é: como será a resposta militar? Sem cronograma ou obrigação relacionada à mudança da OTAN, é difícil afirmar com certeza. No entanto, há várias ideias que, segundo relatos, estão sendo discutidas, incluindo a conversão de drones de vigilância que atualmente operam perto da fronteira da OTAN com a Rússia em drones de ataque, que poderiam interceptar ameaças que se aproximam. Esses drones hoje coletam dados sobre as ações da Rússia nas áreas que fazem fronteira com a Finlândia e os estados bálticos. Armar esses drones mostraria a Putin que novas tentativas de cruzar essas fronteiras serão respondidas com força. Esses drones recém-armados podem integrar a parede de drones que a OTAN planeja criar. Bloomberg relatou sobre essa parede em 7 de outubro, dizendo que o conceito ainda está em debate na OTAN e não foi totalmente desenvolvido. A proposta de uma parede de drones ganhou força após a intensificação da guerra híbrida da Rússia em setembro. O veículo afirma que a OTAN provavelmente vai se inspirar em várias estratégias da Ucrânia ao criar essa parede de drones. Dado o sucesso da Ucrânia com drones e seu setor de fabricação de drones em crescimento, que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz agora ser capaz de produzir 10 milhões de drones por ano. Com o investimento certo, a OTAN pode planejá-lo. A Ucrânia, então, seria atraída para o círculo da OTAN, apesar de não ser membro do grupo, o que certamente irritaria Putin. Por meio dessa cooperação com a Ucrânia, Bloomberg diz que a OTAN também pode conseguir acesso a drones interceptores capazes de derrubar drones russos antes que atinjam seus alvos. Esses drones custam apenas $500 cada, informou o Business Insider em outubro, tornando-os uma opção muito mais atraente para uma guerra de drones do que os sistemas de defesa aérea mais caros, como o Patriot, fabricado nos Estados Unidos. Integrar esses drones a sistemas com sensores e vigilância pode ser essencial para o sucesso de uma guerra de drones. A proposta da OTAN de transformar drones de vigilância em drones de ataque funcionaria nessa estrutura. Os drones propostos poderiam identificar e atacar ameaças próximas, além de registrar dados para outros elementos da barreira de drones. No entanto, nada disso está confirmado.
Tudo o que sabemos até agora é que a OTAN está discutindo esse tipo de solução baseada em drones. Segundo o Financial Times, outra proposta sugere flexibilizar restrições para que pilotos da OTAN possam atirar em ameaças russas que entrem em seu território. Simplificar as instruções para pilotos é especialmente importante nas fronteiras orientais da OTAN, onde a guerra híbrida da Rússia é mais intensa. Essa proposta já circula entre várias nações da OTAN. A Polônia afirmou que abaterá qualquer jato russo que invada seu território, como já debatido em vídeo anterior. Veja o vídeo para detalhes sobre o alerta polonês e a reação russa. A Newsweek também conversou com um oficial da OTAN após a reportagem do Financial Times. O oficial afirmou que as discussões sobre instruções claras para pilotos enfrentarem ameaças russas já estão em andamento há algum tempo. Atividades híbridas na Zona Cinzenta incluem ataques cibernéticos, uso de drones e tentativas de sabotar infraestrutura crítica. A OTAN está trabalhando em estreita colaboração com os aliados para garantir que estamos tomando as medidas adequadas para garantir que possamos dissuadir e defender. Isso não é novidade e seguimos nos adaptando conforme a situação evolui, disse o porta-voz. Apesar de parecer genérico, podemos interpretar muito nesse "isso não é novidade" da citação. Os aliados da OTAN já estão discutindo o uso de caças para abater ativos aéreos russos. Esse oficial está dizendo que esse tipo de conversa está acontecendo em uma escala muito maior. Abater ameaças russas tem o apoio do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ao ser questionado se as nações da OTAN deveriam agir assim, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em setembro. Esses apelos também foram apoiados pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Em entrevista à CNN em 24 de setembro, a presidente da Comissão Europeia afirmou: "Precisamos defender cada centímetro do território. Isso significa que, se houver uma intrusão no espaço aéreo após o aviso, depois de sermos muito claros, é claro que a opção de abater um caça que esteja invadindo nosso espaço aéreo está sobre a mesa. Você notará ressalvas e avisos bem claros nessa declaração, seja qual for o significado. São salvaguardas para evitar exageros da OTAN. Mas elas também servem como burocracia aérea que pode impedir uma nação membro de atirar mesmo quando tem o direito de fazê-lo." Fontes do Financial Times dizem isso: simplificar e definir regras claras para lidar com ativos aéreos russos no espaço aéreo da OTAN já está em discussão. Outra sugestão, bem conhecida pela Rússia: projeção de poder. A realização de mais exercícios militares da OTAN em fronteiras com a Rússia está sendo discutida. O Financial Times diz que esses exercícios terão um foco especial nas partes mais remotas e desprotegidas do flanco leste. A mensagem é clara. Não se trata só de mostrar o poder militar moderno da OTAN caso a Rússia force um conflito direto. Ao focar nessas regiões antes menos protegidas, a OTAN quer mostrar a Putin que está atenta em todos os lugares. Regiões remotas exploradas pela Rússia, como rotas de ataque, não serão protegidas apenas por drones, mas também vão sediar exercícios militares, dificultando à Rússia saber se pode aproveitar essas regiões. Essa abordagem pode ampliar bastante o exercício Defensor de Ferro da OTAN, geralmente liderado pela Polônia e que contou com mais de 30 mil soldados em 2025. Estônia, Letônia e Finlândia, todas membros da OTAN e vizinhas da Rússia, também podem sediar novos exercícios da OTAN caso o coletivo de defesa opte por isso. Novamente, vamos ressaltar que as discussões estão em andamento e ainda estão em seus estágios iniciais. A resposta militar da OTAN à Rússia pode incluir algumas, todas ou nenhuma dessas opções. Não saberemos ao certo até que as conversas atuais terminem e alguma ação seja tomada. O Financial Times diz que a OTAN pode não divulgar seus planos, já que todos os 4 oficiais consultados afirmaram o mesmo. A lógica nisso: quem fala menos, revela menos. Quando a Rússia desconhece o plano da OTAN, Putin e aliados têm menos chance de criar um contraplano, superar as ações da OTAN. Outros também buscam formas de enfrentar a guerra híbrida da Rússia. A União Europeia está agindo, sem recorrer a uma abordagem militar. Como a maioria do grupo integra a OTAN, provavelmente acredita que ações diretas devem ser feitas sob sua bandeira. A Euronews informou em 7 de outubro que a União Europeia avalia restringir os movimentos de diplomatas russos em todo o seu território.
Embora pareça pequeno, isso marca uma escolha de lados e uma mentalidade de nós contra eles dos Estados Unidos da América, algo que a Rússia já adota há muito tempo. Essas restrições de viagem mostram a Putin e seus diplomatas que a União Europeia não quer mais ouvir a Rússia. Ela só se interessará pelo que a Rússia faz e responderá conforme. Sabemos por que a OTAN e a União Europeia fazem isso, no sentido direto. A guerra híbrida da Rússia, especialmente o uso recente de drones e caças, fornece razões mais do que suficientes para a OTAN considerar uma resposta militar. No entanto, ao aprofundar a resposta básica sobre por que a OTAN está fazendo tudo isso, revela-se um conjunto de objetivos que a Organização de Defesa Coletiva deseja alcançar. O primeiro desses objetivos é simples: aumentar o custo da campanha de guerra híbrida da Rússia. Mesmo com todos os métodos discutidos, não seria possível impedir a Rússia se ela quisesse enviar outro drone ou jato ao espaço aéreo da OTAN. A ala leste da OTAN tinha cerca de 2.500 quilômetros de extensão. Em 2022, a entrada da Finlândia na OTAN acrescentou cerca de 1.300 quilômetros à longa fronteira com a Rússia. Por mais complexa que seja a barreira de drones da OTAN, é quase impossível monitorar todo o leste. Mas esse não é o ponto. O objetivo é tornar a guerra híbrida da Rússia tão cara que Putin precise reconsiderar se continua com ela. Se a OTAN autorizar pilotos a abater jatos russos em seu espaço aéreo, isso significa que a Rússia arrisca milhões de dólares se tentar repetir o truque usado contra a Estônia. Segundo a revista Military Watch, uma fuselagem de MiG-31 vale mais de 60 milhões de dólares. Considere um piloto treinado e o armamento do jato na equação. E a Rússia estará fazendo uma aposta monetária enorme toda vez que enviar jatos para o espaço aéreo da OTAN. Claro, a aposta pode valer a pena. O flanco leste é longo o bastante para os jatos entrarem e saírem discretamente, mas isso anularia o motivo de enviá-los. A Rússia deseja que seus jatos sejam flagrados para mostrar à OTAN que consegue invadir seu espaço aéreo. Se esses jatos forem abatidos, a tática de intimidação vira grande prejuízo financeiro para o Kremlin. E neste momento, a Rússia não pode se dar ao luxo de perder muito mais dinheiro. 3 anos e meio de guerra de atrito na Ucrânia afetaram fortemente as finanças da Rússia. Em 7 de outubro, a Novaya Gazeta publicou um artigo no qual afirmou que os atuais níveis de gastos militares da Rússia já deixaram o país em uma situação sem saída. O artigo ressalta que a Rússia vai destinar 38% do orçamento federal até 2028 para gastos militares, incluindo mais de 154 bilhões de dólares para a guerra na Ucrânia. O orçamento foi anunciado mesmo após altos funcionários russos alertarem no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, em junho, que os gastos da guerra levavam a Rússia a uma crise econômica. A economia da Rússia tende à estagnação, e seus gastos de guerra podem ser maiores que o divulgado. Isso é o que afirma Craig Kennedy. Em fevereiro, Craig Kennedy publicou um relatório sobre os custos da guerra da Rússia, revelando que Putin tem financiado a guerra na Ucrânia com dívidas fora do orçamento. Segundo legislação de fevereiro de 2022, o Estado passou a controlar os empréstimos de guerra nos principais bancos da Rússia. O governo está direcionando esses bancos a conceder empréstimos preferenciais, em condições estabelecidas pelo próprio Estado, para uma ampla variedade de empresas que fornecem bens e serviços para a guerra. Desde meados de 2022, esse esquema de financiamento de guerra dirigido pelo Estado ajudou a impulsionar grande parte do aumento anômalo de 366 trilhões de rublos, dólares americanos, 446 bilhões, no endividamento corporativo total da Rússia, escreve Kennedy. Ele então aponta todos esses empréstimos como sendo o principal motivo pelo qual a economia doméstica da Rússia está lidando com altas taxas de juros e inflação galopante. O fundo precisa cair para a economia da Rússia. Eventualmente, a OTAN planeja mostrar para Putin que isso só vai aumentar os problemas econômicos do seu país se ele continuar forçando a sorte com suas táticas de guerra híbrida. Além do impacto econômico, a OTAN busca também, com sua resposta militar, reduzir o medo. Afinal, criar medo é o objetivo de Putin. Voltando ao que mencionamos anteriormente, Putin quer que as nações da OTAN saibam que os ativos aéreos da Rússia estão entrando em seu espaço aéreo.
A Rússia está travando uma forma de guerra psicológica, fazendo com que as nações afetadas se perguntem se o próximo incidente será aquele em que os drones ou caças russos causarão algum dano sério. A OTAN nunca pode ter certeza se a Rússia está provocando uma resposta ou prestes a escalar a situação. Tudo se resume à desestabilização, como escreveu Catherine Butler, do The Guardian, em 8 de outubro. Ela afirma que a guerra híbrida da Rússia está incomodando mais europeus, citando recentes problemas causados por drones russos na Alemanha e Dinamarca. Um cínico diria que a Rússia, mais do que os países do flanco leste, teria de fato provocado os debates atuais da OTAN sobre ações militares. Independentemente de isso ser verdade ou não, muitas nações da OTAN estão começando a sentir medo. O objetivo do Bloco de Defesa Coletiva é eliminar esse medo. Assim, ações militares diante do que a Rússia faz parecem lógicas. Ainda não discutimos a principal questão dessa mudança da OTAN. O que a Rússia pensa sobre isso? Dizer que Putin não está feliz seria um eufemismo. Em 9 de outubro, o Le Monde informou que a Rússia ameaça com uma resposta significativa qualquer país europeu que siga apoiando a Ucrânia. Falando em 2 de outubro em um fórum na região do Mar Negro, em Sochi, o próprio Putin disse que a Alemanha afirma que seu exército deve voltar a ser o mais forte da Europa. Vamos ver o que isso significa. Ninguém deve duvidar que as contramedidas da Rússia virão em breve. Putin afirmou que a Rússia nunca iniciou confrontos militares, o que é curioso diante da situação na Ucrânia. Ele então, como já fez tantas vezes, transferiu a culpa pela guerra na Ucrânia para os ombros da Europa. Ele alertou as nações europeias, dizendo que líderes deixam a histeria sobre possível guerra com a Rússia influenciar decisões. Os comentários podem ser anteriores à reportagem do Financial Times, mas abordam o tema. Nações que a Rússia sabe estarem discutindo uma resposta militar ao que Putin faz. Os propagandistas russos já atuam totalmente, diz o Le Monde. Ele compartilha citações de vários canais pró-militares russos no Telegram. Eles parecem focados na frota fantasma da Rússia, que agora chama a atenção das nações europeias. Comentário do canal Coronel Kassad no Telegram. Lembro que, após a captura de petroleiros iranianos, Teherã apreendeu petroleiros ocidentais. O Ocidente só entende a força. Agora eles estão testando os limites do que é tolerável. A Rússia está tentando virar o jogo. Não foi culpa da Rússia que Putin invadiu a Ucrânia. Tudo isso foi responsabilidade da Europa e de seus membros da OTAN. Desta vez, não é a Rússia que testa os limites ao enviar ativos aéreos ao espaço aéreo da OTAN, mas sim a própria OTAN. Ultrapassa limites ao focar em navios da frota fantasma que não deveriam navegar e cogitar resposta militar às ações da Rússia. Tudo é propaganda, fruto da manipulação do Kremlin. Como você deve ter imaginado, a palavra nuclear foi citada em 25 de setembro, após a Rússia realizar campanhas de guerra híbrida na Polônia e Estônia. E por volta da época em que a ideia de derrubar jatos russos começou a surgir, um grande aliado começou a usar a palavra nuclear. Esse aliado é Sergei Karaganov, presidente honorário do Conselho Russo de Política Externa e Defesa. Comentando o impacto de uma guerra de atrito com a OTAN na Rússia, Sergei Karaganov afirmou: "Essa contaminação europeia precisa ser erradicada. Precisamos nos preparar para atacar, ou pelo menos fazê-los entender que estamos prontos. Não será necessariamente um ataque nuclear, mas devemos nos preparar." Ele acrescentou que uma guerra nuclear com a OTAN pode ser vencida. Esse tipo de grande guerra pode estar chegando. Zelensky sugeriu que Putin pode iniciar nova mobilização militar na Rússia, o que pode levar à guerra citada por Karaganov. Se houver mobilização, será um desafio para a Europa. Ele vai iniciar uma grande guerra, disse Zelensky em 8 de outubro. Talvez o objetivo da OTAN, com possíveis manobras militares, seja evitar que as tensões cheguem ao ponto de uma guerra parecer inevitável. Enviar mensagens decisivas agora, mostrando que a OTAN está preparada para destruir ativos russos caso Putin vá longe demais, pode ser o suficiente para convencer o líder russo a recuar. Ou pode ser o tipo de escalada que Putin procura para lhe dar uma desculpa para iniciar uma guerra em toda a Europa. Vladimir Putin só precisava aceitar. A paz foi oferecida à Rússia facilmente. Mesmo sem declarar paz total,
Ele podia optar por um cessar-fogo de 30 dias. Isso ao menos teria interrompido temporariamente o derramamento de sangue, que fez a Rússia perder mais de 112 milhões de soldados desde o início da invasão à Ucrânia. Mas Vladimir Putin rejeitou a paz repetidamente. E agora as sanções aéreas da Ucrânia estão fazendo a Rússia pagar, devastando completamente sua economia. Tudo poderia ter sido diferente, como escreveu o Conselho Atlântico, em 6 de outubro de 2025. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, não estava apenas pressionando pela paz na Ucrânia, mas, para muitos, parecia estar do lado de Putin mais do que do lado do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Mesmo com Putin intensificando a invasão e lançando recordes de drones e mísseis contra a Ucrânia, Trump continuou a propor termos de paz generosos à Rússia. Se a Ucrânia teria aceitado esses termos é irrelevante. Trump estava pelo menos tentando trazer o presidente da Rússia para a mesa de negociações. Putin estava dizendo todas as palavras certas, ou assim ele pensava. O Conselho Atlântico destaca que o Kremlin costuma apoiar um esforço de paz liderado por Trump, mas sempre com ressalvas. Ainda assim, mesmo enquanto expressava esse apoio, Putin fazia jogos, adiava negociações, recusava-se a se encontrar com Zelensky, dizia uma coisa durante as reuniões e fazia exatamente o oposto no campo de batalha. Ao longo de 2025, ficou claro para todos, especialmente Donald Trump, que o que Putin diz e faz costuma ser bem diferente. Putin provou que não está disposto a ceder em nada. Putin diz que a Ucrânia deve ceder territórios, incluindo Donetsk e Luhansk. Ele também quer que a Ucrânia reduza suas forças armadas a uma sombra do que são atualmente. Isso apenas facilitará uma futura invasão russa ao país. E quanto à OTAN, Putin é firme ao dizer que a Ucrânia não pode ser autorizada a entrar sob nenhuma circunstância. Não se pode fazer acordo com um homem que nunca cede. As exigências de Putin rejeitam a paz, e é hora de parar de jogar seus jogos. O Conselho Atlântico afirma que, se Putin rejeitar a paz por meio da negociação, então a única outra opção é forçá-lo a aceitar a paz pela força. Enquanto os Estados Unidos devem participar dessa nova abordagem, como sugeriu o governo Trump ao considerar vender mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Há um país que está adotando a abordagem de paz pela força em relação a Putin, melhor do que qualquer outro. O país que Putin acreditou que se renderia há 3 anos e meio ao invadir a Ucrânia pela primeira vez. É a Ucrânia que sentiu os efeitos da recusa de Putin em declarar a paz, com o líder da Rússia balançando a cenoura na frente da Ucrânia. Só vão trocar a cenoura por mais drones, bombas e soldados. A resposta da Ucrânia, especialmente durante a segunda metade de 2025, tem sido o uso crescente de suas sanções voadoras para causar mais danos à Rússia do que Putin jamais imaginou ser possível. Onde as negociações de paz fracassaram, a Ucrânia está colocando uma pressão incalculável sobre Putin. Como Zelensky afirmou em entrevista a vários jornalistas em 9 de outubro, a Ucrânia está vendo resultados. A United 24 Media noticiou a entrevista, destacando que Zelensky falou sobre sistemas de armas ucranianos importantes e os efeitos positivos que eles estão tendo em termos de punir Putin por sua recusa em fazer a paz. A primeira dessas armas já foi destaque para a Ucrânia. Paleonícia segue ativa e impacta fortemente as forças armadas da Rússia, com avanços positivos. Paleonícia já começou a atingir depósitos de munição inimigos em dezenas de casos, disse Zelensky a jornalistas. Isso é positivo, pois antes havia situações diferentes, mas agora não falamos mais de incidentes isolados. Em outras palavras, paleonícia não está mais sendo empregada em casos isolados. Ela vem sendo usada com frequência e eficácia, indicando que a Ucrânia fabrica a arma em larga escala e a usa para destruir estoques de munição. Quando a munição é destruída antes de ser usada pela Rússia, os defensores da Ucrânia enfrentam ataques russos mais fracos e mais fáceis de combater. Paleonícia está em desenvolvimento há algum tempo, mas só no último mês surgiram detalhes sobre as capacidades da arma. É um drone-foguete que foi anunciado em 24 de agosto de 2024, que por acaso é o dia da independência da Ucrânia.
Só pouco mais de um ano depois é que a Joint Stock Company, indústria de defesa ucraniana, revelou as especificações na exposição de armamentos na Polônia, em setembro. Paleonícia é um drone de 320 quilos capaz de transportar uma carga útil de 100 quilos. Isso o coloca um passo à frente de muitos outros drones de longo alcance da Ucrânia, como o Lyuty. Apesar de impressionante, mesmo a versão melhorada deste drone tem só uma ogiva de 75 quilos, permitindo que a Paleonícia ataque com bem mais força. O alcance também favorece o drone foguete da Ucrânia. Ele alcança até 650 quilômetros, sendo ideal para atingir bases russas próximas da fronteira. Por isso, Zelensky cita o uso do Paleonícia para destruir depósitos de munição russos. Esses depósitos provavelmente ficariam na Rússia, onde Putin esperava que estivessem fora do alcance das armas ucranianas. O Paleonícia pode atingir esses depósitos russos. Também é um drone foguete difícil de ser interceptado. O Paleonícia alcança 900 km, não é supersônico, mas rápido o bastante para dificultar sua derrubada. Além disso, por ser um drone, voa bem mais baixo que os mísseis, para os quais a maioria das defesas aéreas russas foi projetada. O Paleonícia pode voar a apenas 15 metros do chão, permitindo que ele permaneça em uma altitude que torna quase impossível para os radares russos detectá-lo. Zelensky diz que a Ucrânia tem usado essa arma com eficiência mortal para punir Putin por sua recusa em fazer a paz. Mas o Paleonícia não é a única arma de punição a Putin que a Ucrânia tem em seu arsenal. Também existe a Ruta. Outro desenvolvimento positivo é a Ruta. Nosso drone míssil atingiu pela primeira vez uma plataforma marítima a mais de 250 quilômetros, afirmou Zelensky em entrevista. Ele disse que drones como o Lyuty e o ponto de fogo da Ucrânia foram usados em massa em uma grande operação com 300 unidades. Zelensky continuou afirmando: "Nós entendemos que Utsi, Luga e Primorsk agora estão ao nosso alcance. Na minha opinião, isso foi um grande sucesso." Ambos os locais mencionados pelo presidente da Ucrânia são portos que a Rússia utiliza para transportar petróleo, seja internamente ou para outros países. Primorsk é o maior terminal de petróleo da Rússia no Mar Báltico, informou a British Broadcasting Corporation, em setembro, após um ataque ucraniano ao porto. O veículo destaca que Primorsk é a última estação do oleoduto do Báltico, essencial para as exportações de petróleo russas. No mesmo ataque, a Ucrânia também atingiu o terminal de Ust-Luga, perto da Estônia. Ou seja, ele também usa o Mar Báltico como parte essencial da cadeia de suprimentos para a Rússia importar e exportar petróleo. Esse tipo de ataque ajuda a prejudicar a indústria petrolífera da Rússia, o que, por sua vez, afeta negativamente a economia russa. Falaremos mais sobre isso no vídeo. Zelensky, destacando especificamente a Ruta, é interessante, já que essa é uma arma que talvez não tenha recebido tanta atenção quanto os drones Lyuty e Paleonícia. Ruta é um drone míssil, informou a Defense Express em dezembro de 2024. É uma arma de longo alcance desenvolvida pela empresa Destinos, fundada por Mikhail Kokorychi. Esse homem é importante por ter fugido da Rússia de Putin antes de fundar sua empresa, fazendo do Ruta um exemplo da Ucrânia, usando a engenhosidade russa contra Putin. O mesmo veículo acompanhou sua reportagem sobre o Ruta em maio e revelou que o Ruta ganhou atualização com um novo sistema de navegação para ataques de precisão. Talvez essa atualização tenha permitido ao drone atingir diretamente uma plataforma marítima, como diz Zelensky. Além disso, pouco se sabe sobre o drone míssil. Estima-se que seu alcance seja de 300 km, semelhante aos mísseis Atacam enviados pelos Estados Unidos da América à Ucrânia. Isso torna a Ruta ideal para atacar atirativos russos no Mar Negro e na Crimeia, onde estaria a plataforma marítima citada por Zelensky. Não há detalhes oficiais sobre a ogiva do drone, mas a Defense Express diz que especialistas acham que pode ter tamanho similar ao da Paleonícia. E já estão surgindo indícios de como a Ucrânia está usando suas sanções aéreas para fazer Putin pagar por já ter recusado a paz. Com um tipo de drone, está destruindo depósitos de munição russos, o que enfraquece as forças de Putin nas linhas de frente. Isso resulta em mais baixas russas, o que também significa mais dinheiro saindo do orçamento do Kremlin para pagar por novos soldados. Os ataques da Ucrânia aos terminais da Rússia
significam que o dinheiro do petróleo está cada vez mais escasso. Enquanto os ataques contra as plataformas marítimas diminuem ainda mais a presença e a eficácia da Rússia no Mar Negro, a principal estratégia da Ucrânia em 2025 tem sido levar a guerra para o território russo. Os comentários de Zelensky mostraram que eles executam essa estratégia brilhantemente. O presidente da Ucrânia confirmou algo que já era especulado há tempos. Os mísseis Flamingo e Netuno da Ucrânia seguem ativos e foram usados recentemente. E na semana passada, não vou dar números, usamos nosso par Netuno-Flamingo, disse Zelensky aos jornalistas. Os resultados correspondentes podem ser analisados de forma independente. Não estamos falando sobre o uso em massa desse par. Estamos apenas dizendo que ele foi usado, e há sinais iniciais de sucesso com essa arma em particular. Má notícia para Putin. Os drones da Ucrânia têm poder suficiente para causar danos aos ativos militares e às refinarias de petróleo da Rússia. Flamingo e Netuno têm perspectivas bem distintas. Ambos têm um impacto muito maior do que os drones da Ucrânia, sendo que só o Flamingo carrega uma ogiva que pesa mais de 1.100 quilos. Isso é 10 vezes a potência do Palenitsia, carregada em um míssil, que também pode percorrer até 3.000 quilômetros. O Flamingo e seus primeiros usos foram abordados em outro vídeo. Confira o vídeo para entender por que essa arma é a última coisa que a Rússia quer ver e com Zelensky confirmando seu uso. A Ucrânia possui uma nova versão do míssil Netuno, chamada Netuno Fofo, igualmente perigosa. Novamente, há um vídeo para saber mais sobre essa arma. Ambos são mísseis fabricados na Ucrânia, o que representa mais um golpe à estratégia de evitar a paz de Putin. O líder da Rússia talvez esperasse usar sua influência sobre Trump para evitar que a Ucrânia use mísseis de longo alcance dos Estados Unidos da América contra a Rússia. Recentemente, o Wall Street Journal relatou que os Estados Unidos da América proibiram a Ucrânia de usar mísseis ocidentais na Rússia, o que parecia ser o caso semanas atrás. Ao criar um processo de aprovação que resultou em um não toda vez que a Ucrânia pedia, com Flamingo e Netuno, a Ucrânia não precisa mais pedir permissão. Ela pode atacar a Rússia quantas vezes conseguir construir essas novas armas. No fim, os ataques de longo alcance, com todas as armas citadas por Zelensky e outras, são o principal castigo da Ucrânia para Putin. Cada uma é uma sanção que afeta uma parte específica da máquina de guerra russa, e em nenhum outro lugar a Rússia sentiu tanto a força da Ucrânia tomando as rédeas quanto em sua indústria petrolífera. A Ucrânia destruiu o refino de petróleo da Rússia e a escassez de gasolina se espalha rapidamente no país. Como Zelensky explicou, a Ucrânia está alcançando feitos realmente significativos, e nossas sanções de longo alcance contra a Rússia demonstram isso claramente, disse Zelensky. Segundo nossos dados, a escassez de combustível na Rússia já chega a quase 20%. Esse número se refere especificamente à gasolina, embora o fornecimento de diesel na Rússia também esteja sendo afetado. Ainda não há escassez de diesel dentro da Rússia. Zelensky afirma que a Rússia está sendo obrigada a usar os estoques de diesel reservados para emergências. A Rússia enfrenta caos interno devido à escassez de combustível, segundo a RBC Ucrânia. Ela destaca que 5 regiões russas precisaram restringir a venda de gasolina aos clientes. Crimeia é uma dessas regiões, o que explica o uso da ruta, que deve ter atingido uma plataforma marítima na península ou perto dela. As demais 4 regiões afetadas são Chelyabinsk, Sverdlovsk, Novosibirsk e Tyumen. Ela se destaca por ter uma grande refinaria de petróleo russa, alvo da Ucrânia no aniversário de Putin. Em outubro, a Rússia pode alegar que ataques de longo alcance da Ucrânia são ineficazes. Uma região com refinaria enfrentando falta de gasolina indica sua eficácia. Na maioria dos casos, clientes de gasolina na Rússia estão limitados a 30 litros por pessoa. Isso não basta para encher o tanque da maioria dos carros modernos, tornando viagens longas arriscadas para motoristas russos no maior país do mundo. A RBC Ucrânia informa que 360 postos de gasolina na Rússia tiveram que fechar em agosto e setembro. Isso é só um em 50 postos de gasolina da Rússia, mas ainda assim é significativo. Isso indica como a Rússia está tendo muita dificuldade para manter seus negócios baseados em gasolina abastecidos.
A Rússia possui soluções para a escassez de combustível, mas nenhuma é boa para o país. A Rússia precisou importar combustível de outros países para manter seu mercado interno funcionando como solução temporária. Essa situação destaca o impacto econômico dos ataques de longo alcance da Ucrânia. O combustível importado custa mais para a Rússia do que o combustível que ela mesma produz, o que significa que os drones da Ucrânia estão forçando a Rússia a pagar pelo produto pelo qual ela é mais conhecida. Por exemplo, já possuímos alguns dados sobre importações da Bielorrússia e China. Zelensky contou a repórteres que as importações da Bielorrússia cresceram 6 vezes e que as tarifas de importação foram removidas. Apesar de o presidente da Ucrânia dizer que era preciso verificar essa informação, vários veículos já haviam relatado isso antes de Zelensky compartilhar. Um desses meios de comunicação é o Moscow Times, que afirmou em 8 de outubro que as importações russas de gasolina bielorrussa aumentaram 4 vezes em setembro em comparação com as importações de agosto. A Rússia comprou 49 mil toneladas de gasolina e 33 mil toneladas de diesel da Bielorrússia em setembro, segundo o mesmo veículo. Os ataques da Ucrânia às refinarias russas explicam essas compras, já que cerca de 1/3 das refinarias foi atingido só em agosto e setembro. O site oilprice.com informou em 2 de outubro o aumento das importações de gasolina da Rússia e que o país pretende comprar mais do produto da China, Singapura e Coreia do Sul. A Rússia abrirá mão da tarifa de 5% sobre importação de combustível, o que prejudica ainda mais sua economia. Isso representa menos dinheiro na conta bancária da Rússia, que poderia financiar a guerra na Ucrânia. A Rússia deve estar ficando desesperada se está disposta a abrir mão dessa tarifa só para manter a gasolina fluindo para os postos domésticos. Precisa de mais prova de que os ataques de longo alcance da Ucrânia estão funcionando? Tudo o que qualquer um precisa fazer é olhar para as exportações de gasolina da Rússia. Não há nenhuma. Eles proíbem exportar gasolina e restringem o diesel, disse Zelensky aos repórteres. Ainda precisa ser verificado, mas acreditamos que perderam até 20% do suprimento de gasolina devido aos nossos ataques. Diversos veículos de comunicação confirmaram essas proibições. Em 30 de setembro, o Moscow Times informou que a Rússia ampliou até o final de 2025 a proibição de exportar gasolina, válida para todos os exportadores, incluindo produtores. O mesmo veículo observa que as exportações de diesel estão proibidas de serem vendidas no exterior por revendedores. Isso significa que uma empresa que antes comprava diesel com a intenção de exportá-lo para o exterior não pode mais fazer isso. A Rússia busca controle total das vendas de diesel, indicando que se prepara para um futuro em que talvez não possa comercializá-lo. As restrições ao diesel também valem para outros produtos refinados de petróleo da Rússia, como o combustível marítimo. Restrições ao diesel não prejudicam muito produtores russos de combustível. Apenas 2% do diesel russo é vendido por revendedores. Então, talvez essas restrições não devam ser vistas como um sinal de que a Rússia está à beira de uma crise do diesel em uma escala semelhante ao seu problema com a gasolina. No entanto, qualquer coisa que a Rússia faça para restringir suas próprias vendas de petróleo sempre terá um efeito cascata na economia do país. O Instituto de Estudos de Energia de Oxford explica o porquê. Ele afirma que a receita gerada pelas indústrias de petróleo e gás da Rússia representa entre 30% e 50% do total das receitas orçamentárias do país em qualquer ano. Normalmente, essas indústrias também representam cerca de 20% do produto interno bruto da Rússia. O gênio da punição à Ucrânia pela recusa de Putin em aceitar um acordo de paz é que está tirando aos poucos o único produto russo com alta demanda. Atualmente, o maior impacto ocorre no mercado interno da Rússia. A gasolina não está mais facilmente disponível, e a escassez também está levando ao aumento dos preços. Isso vai doer para os russos. Moro em um país onde a inflação atingiu 81% em agosto e superou 10% por vários meses. Em 2025, se a Ucrânia continuar pressionando e atingir mais o petróleo russo, as proibições temporárias de exportação podem se tornar permanentes. Isso significa menos dinheiro entrando na Rússia. Destruir terminais de petróleo piora a exportação e pode até dificultar a importação de combustível pela Rússia. Além disso,
Cada ataque a ativos militares russos, como depósitos de munição citados por Zelensky, representa mais gastos na guerra, quando as reservas de dinheiro da Rússia estão lentamente se esgotando. Putin poderia ter evitado isso se tivesse aceitado um acordo de paz, mas recusou. E as sanções aéreas da Ucrânia estão fazendo a Rússia pagar o preço. No início de 2022, ao ordenar a invasão da Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin não poderia prever como os anos seguintes se desenrolariam. Putin provavelmente esperava uma derrota rápida e fácil devido à grande superioridade em tropas e equipamentos militares de seu país. Ele imaginou tropas russas hasteando a bandeira em Kiev e russos proclamando o maior líder de todos os tempos. Seu plano saiu pela culatra de formas que ele mal entende. Queria esmagar a Ucrânia. Ele a tornou uma grande superpotência militar. Em 2022, a Ucrânia não era um grande protagonista militar. Isso não significa que ela não tivesse projetos militares interessantes ou conquistas das quais se orgulhar. Ela desenvolveu, por exemplo, o atualmente famoso míssil R-360 Netuno, que depois foi modificado e usado contra diversos alvos russos. Ela também possuía força militar suficiente para defender seu território, se necessário, e estoques antigos de tanques e armas soviéticas para recorrer. No entanto, não era um dos países mais lembrados ao falar dos melhores programas de mísseis ou inovações militares do mundo. Não era considerado uma das forças armadas mais resilientes e habilidosas do mundo, mas isso mudou. Agora, a Ucrânia certamente faz parte das discussões ao listar as forças militares líderes mundiais. É pioneira, referência e exemplo para várias nações do mundo seguirem. Até potências militares da Europa e de outros lugares observam a Ucrânia para liderar e orientar o fortalecimento de suas defesas. A grande transformação da Ucrânia é resultado dos esforços notáveis de seu povo, forças militares, fabricantes e outras entidades. É uma história de superação, de adaptação diante da adversidade, de não recuar, mas sim de se levantar. Tudo começou em 24 de fevereiro de 2022, quando as primeiras tropas russas cruzaram a fronteira e ameaçaram o território ucraniano. Desde então, o setor de defesa da Ucrânia cresceu 350%, segundo o relatório recente da Fundação Jamestown, por Taras Kuzio, professor de ciência política na Universidade Nacional de Kiev, Academia Mohyla e pesquisador associado na Henry Jackson Society, um think tank com sede em Londres. No relatório, o professor Kuzio destacou que 2023 a 2024 foi um ano marcante para a Ucrânia, com o investimento em defesa crescendo 900%. Estima-se o valor entre 35 e 50 milhões de dólares. Isso evidencia o quanto o setor de defesa ucraniano cresceu nos últimos anos, quase quadruplicando de tamanho em 3 anos e meio. Com apenas 26% das empresas de defesa da Ucrânia ativas antes de 2022, esse crescimento é inédito e destaca como engenheiros, desenvolvedores, especialistas militares e inovadores ucranianos responderam à invasão. Eles poderiam ter se acovardado, rendido e se submetido aos invasores, levantando a bandeira branca diante de uma força muito superior. Em vez disso, eles se mantiveram firmes. Eles revidaram, se entrincheiraram e trabalharam incansavelmente para encontrar novas maneiras de se defender, investindo em tecnologia de drones, inteligência artificial, tanques, blindados, sistemas de mísseis e mais. E como o professor Kuzio coloca, esse crescimento só vai continuar enquanto a guerra persistir. O setor de defesa da Ucrânia continuará crescendo. Os objetivos maximalistas da Rússia seguem e fracassaram as tentativas internacionais de paz. Esse é o trágico e real estado da guerra hoje. Diversos países e líderes, como o presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump, pressionaram por paz e cessar-fogo entre Kiev e Moscou. A guerra não parece mais próxima do fim do que há 1 ou 2 anos. Mesmo que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, tenha demonstrado uma verdadeira disposição para encerrar o conflito, seu homólogo russo, Putin, fez exatamente o oposto. Ele falava em acordos de paz com Trump, mas logo depois lançava ataques recordes de drones e mísseis contra Kiev.
Putin deixa clara sua posição por palavras e ações. No começo do ano, ele declarou que a Ucrânia era da Rússia. Já afirmei várias vezes que vejo russos e ucranianos como um povo só. Por isso, considero toda a Ucrânia nossa. Temos uma velha regra: onde quer que um soldado russo pise, é nosso. Putin manteve seu compromisso de seguir com a guerra, aconteça o que acontecer. Mesmo enquanto a economia de seu país desmorona e suas tropas lutam para avançar nas linhas de frente, com perdas dramáticas de vidas e equipamentos. Ainda assim, ele continua insistindo, dizendo: nossas tropas estão avançando ao longo de toda a linha de contato. Todos os dias, mais ou menos, mas todos os dias eles avançam, e o avanço continuará enquanto esse avanço prosseguir. Enquanto as forças russas continuarem a invadir a Ucrânia, roubar suas terras e matar seu povo, o povo ucraniano será forçado a se defender. E para se defenderem, seu setor de defesa continuará a criar, inovar e surpreender o mundo com sua eficiência e habilidade única de desenvolver armamentos e defesas extraordinários, muitas vezes com orçamentos apertados e em prazos notavelmente curtos. Isso é fundamental para a Ucrânia, para a Europa e para o futuro da paz mundial. Como observa o chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, está claro que a Rússia realmente não demonstra desejo de acabar com esta guerra. Para a Europa, isso só pode significar uma coisa: mais apoio militar, diplomático e econômico à Ucrânia. E, em caso de trégua, um exército ucraniano forte é a maior garantia de segurança que existe. E é por isso que também estamos apoiando eles com treinamento, financiamento e equipamentos. O exército da Ucrânia hoje está mais forte do que nunca, com várias estatísticas comprovando isso. Por exemplo, em relação à guerra com drones, a Ucrânia agora é o maior produtor de drones táticos e de longo alcance do planeta. Quando a guerra acabar, Kiev será vista como capital mundial dos drones, atraindo a atenção de exércitos do mundo todo. Para comprar drones, aprender a fabricá-los e usá-los eficazmente no campo de batalha. As forças da Ucrânia têm experiência única, pois drones passaram a dominar esta guerra mais que qualquer outra arma ou equipamento. Não começou assim, com a Rússia inicialmente confiando em meios mais convencionais de guerra, como tanques e veículos blindados, para sobrepujar sua oposição. Com o tempo, os tanques tornaram-se cada vez mais ineficazes. A Rússia intensificou o uso de drones contra cidades e vilarejos ucranianos. Gráficos dos ataques de drones russos deste ano mostram como eles cresceram. O Kremlin costumava lançar dezenas de Vantes sobre as fronteiras e dentro da Ucrânia. Agora, ele envia regularmente centenas deles, com um ataque recente que quebrou recordes envolvendo mais de 820 drones no total. A Ucrânia precisou lidar com isso, mas também encontrou tempo para desenvolver seus próprios drones e dominar sua própria forma de guerra com drones. Uma forma, em muitos aspectos, mais eficaz que a da Rússia. As táticas da Rússia dependem da força bruta. Por isso, ela segue enviando enxames cada vez maiores para a Ucrânia. Ela sabe que a grande maioria será abatida, já que as forças armadas da Ucrânia possuem sistemas de defesa aérea tão impressionantes e eficazes, espalhados por todo o seu território. A Rússia sabe que alguns drones ainda conseguirão ultrapassar as defesas e causar danos aos alvos, que incluem desde hospitais e escolas até residências e usinas de energia. A Ucrânia utiliza drones de maneira mais eficiente, precisa e cuidadosa. Ela não adota o modelo desperdiçador do oponente, nem comete crimes de guerra lançando drones contra civis inocentes, como faz a Rússia. Em vez disso, ela escolhe seus alvos com cuidado e planeja ataques com precisão, eliminando regularmente as partes mais importantes da infraestrutura para o Kremlin, com ataques que podem encerrar rapidamente a guerra. Ela tem concentrado ataques recentes em refinarias e depósitos de combustível, causando grande crise de abastecimento. Isso está se espalhando rapidamente pela Rússia agora.
Os drones ucranianos estão se tornando mais inteligentes e letais diariamente. Segundo o relatório do professor Kuzio, entre 2025 e 2026, o país deve trocar o modelo tradicional de um drone para um operador por enxames de drones com inteligência artificial, com a capacidade de operar de forma autônoma, sem a necessidade de muito ou qualquer controle ou intervenção humana. Isso vai mudar ainda mais a guerra, pois drones com inteligência artificial não enfrentarão os mesmos riscos dos modelos convencionais. Eles não são facilmente neutralizados por bloqueadores e guerra eletrônica, conseguindo contornar defesas inimigas e atingir seus alvos com mais facilidade. Não se sabe como as forças armadas da Ucrânia poderiam usar essa tecnologia para causar danos ainda mais devastadores à infraestrutura energética russa. A Ucrânia também mudou o jogo no setor de mísseis. Ela iniciou a guerra apenas com estoques soviéticos antigos e mísseis Netuno. Desde então, ela criou várias variantes do Netuno, incluindo uma capaz de atacar alvos terrestres como radares russos, defesas aéreas, aeródromos e infraestrutura. Além disso, o Netuno Longo, variante de longo alcance, capaz de percorrer mais de 1.000 quilômetros, coloca muitos novos locais no interior da Rússia ao alcance. A Ucrânia também revelou recentemente seu míssil SAPSAN, o primeiro míssil balístico fabricado dentro da Ucrânia, capaz de viajar 4 vezes mais rápido que a velocidade do som, além do Flamingo, que ostenta um alcance impressionante de mais de 1.800 milhas. Além dessas conquistas em drones e mísseis, a Ucrânia trouxe várias outras inovações. Desde torres de defesa aérea equipadas com inteligência artificial até pacotes especiais de blindagem adicional que tornam tanques e veículos blindados mais resistentes no campo de batalha. Esse tipo de avanço é possível graças a 2 fatores principais. O principal fator é o grande investimento e apoio financeiro dos aliados da Ucrânia, especialmente na Europa e na OTAN. Esse financiamento, via iniciativas como o Programa de Empréstimos ERA para a Ucrânia, permite que contratados e empresas de defesa de Kyiv continuem pesquisas e desenvolvimento. O segundo ponto é que o governo ucraniano apoia e incentiva fortemente a inovação. Por exemplo, criou a plataforma Brave One, que apoia cerca de 1.500 empresas de tecnologia com dólares americanos. Dólares americanos, 30 milhões em subsídios. A Brave One desenvolveu tecnologias essenciais usadas na guerra, como drones interceptadores que localizam e derrubam drones de reconhecimento russos, dificultando o acesso das forças russas a informações e ao planejamento de ataques. Mais de 200 inovações impulsionadas por inteligência artificial também estão sendo apoiadas pela Brave One, abrangendo desde a análise de fotos e vídeos capturados por Vanties até sistemas avançados de inteligência militar que alimentam os drones do futuro. A plataforma apoia cerca de 140 fabricantes de guerra eletrônica. Muitos já produzem e projetam equipamentos conforme padrões da OTAN, facilitando vendas e uso futuro em outros países. É bem provável que várias nações negociem com Kyiv nos próximos anos para obter tecnologias próprias de drones ucranianos. Porque nenhum país, nem os Estados Unidos, rivaliza com a Ucrânia nesse setor hoje. Como Nathan Mintz, cofundador da CX2, disse ao Wall Street Journal, nenhuma empresa dos Estados Unidos da América acompanha a Ucrânia. O Wall Street Journal revelou que drones dos Estados Unidos da América enviados à Ucrânia frequentemente falharam em obter resultados. Empresas dos Estados Unidos da América que enviaram drones à Ucrânia viram eles caírem ou falharem nas missões. Os Estados Unidos da América são líderes em quase todos os aspectos militares. Isso destaca o trabalho extraordinário da Ucrânia, que já supera os Estados Unidos na guerra com drones. Com o avanço da guerra, a Ucrânia ficou menos dependente dos sistemas de armas dos aliados. No começo, ela precisava urgentemente de mísseis e armas antitanque de países apoiadores como Estados Unidos e Reino Unido. Mas, com o tempo, passou a focar cada vez mais no desenvolvimento de projetos nacionais e em aumentar sua capacidade de produção interna. A Ucrânia agora fabrica 60% dos equipamentos das suas forças armadas, importando apenas uma pequena parte. Ela também fabrica mais projéteis de artilharia do que toda a aliança da OTAN, além da Europa. As taxas de produção cresceram em todos os setores. Armas antitanque, 100%, munição,
150%, artilharia 200% e veículos blindados 400%. Por exemplo, a Ucrânia produziu só um obuseiro Bodano em 2022. Em 2025, ela produz 20 deles por mês. Mais impressionante é que a Ucrânia produz essas armas mais rápido e barato que outros países. Ela entrega obuseiros em 60 dias por 25 milhões de dólares cada, contra 43 milhões nos países ocidentais. E atrasos que frequentemente duram anos, não só meses. Isso ocorre em parte porque grande parte do setor de defesa da Ucrânia é formada por empresas privadas com alta flexibilidade e liberdade. A burocracia é mínima e tudo é feito para o campo de batalha, sem longas fases de prototipagem, testes e refinamento. Os produtos são produzidos e lançados prontos para uso contra os russos. Isso é um contraste marcante com os complexos militar-industriais dominados pelo Estado que existem em outras nações, como a Rússia, o que pode levar a atrasos na produção e a uma quantidade enorme de burocracia desnecessária. Hoje, existem mais de 500 empresas privadas de defesa na Ucrânia, a maioria trabalhando com peças produzidas internamente, formando um ecossistema fechado que realiza as coisas de forma barata e inteligente, com inovação rápida e zero interferência do governo. Os resultados disso são claros de se ver. Existem muitos exemplos de startups ucranianas de defesa criando equipamentos incríveis rapidamente. A Maxon Systems levou só 7 meses para se lançar e criar um interceptador antidrone que custa cerca de 3.500 dólares. A Ucrânia também criou sua agência de aquisição de defesa. Em janeiro de 2024, como a única organização dentro do Ministério da Defesa encarregada de adquirir equipamentos para as Forças Armadas. Isso também reduziu a burocracia e acelerou a entrega de armas e sistemas de empresas privadas aos soldados ucranianos. No geral, a Ucrânia deu um exemplo incrível aqui, e um que muitas outras nações podem querer seguir. Nas duras realidades de uma guerra mundial de verdade, ela não teve tempo para ficar esperando meses ou anos para fabricar e testar novas armas antes de usá-las. Ela precisou eliminar os intermediários e acelerar o processo, e foi exatamente isso que fez. Agora, ela possui alguns dos fabricantes militares mais impressionantes do mundo, incluindo criadores de drones, líderes mundiais como Skyfall, fabricante do infame Vampiro, ou Baba Yaga Drone, e TAF, que produz os drones calibre 7 e 8. Com o crescimento da indústria de defesa, a Ucrânia forma parcerias cada vez mais importantes com grandes potências mundiais. Os Estados Unidos estão investindo fortemente nas defesas da Ucrânia, preparando um acordo de 100 bilhões de dólares americanos com Kiev em troca de direitos sobre tecnologias militares ucranianas. É a primeira vez que os Estados Unidos da América compram equipamentos militares de um país fora da OTAN. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América firmou contratos com 2 parceiros americano-ucranianos para desenvolver drones de longo alcance. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço entrou em contato e comprou robôs ucranianos da empresa Drone Ucrânia. O cofundador e sócio-gerente da empresa, Valery Yakovenko, diz que isso mostra como a Ucrânia se tornou agora uma pioneira global em tecnologia. Testar nossas soluções nos Estados Unidos abre caminho para uma colaboração duradoura com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Isso mostra que as inovações ucranianas moldam o futuro. A Europa busca constantemente investir e aprender com a crescente indústria de defesa da Ucrânia. A Ucrânia é hoje a principal linha de defesa do continente, desenvolvendo e testando equipamentos militares para proteger o continente de possíveis agressões russas nos próximos anos. A União Europeia criou iniciativas como os empréstimos ERA e o Quadro de Ação de Segurança para a Europa para apoiar a Ucrânia. Isso é possível com líderes europeus, governos e empresas se aproximando e criando laços com o setor de defesa ucraniano. Os países nórdicos e bálticos têm se destacado no apoio à Ucrânia e às suas empresas de defesa, com a Ucrânia terceirizando parte de sua produção militar para locais dentro da Dinamarca e da Noruega, por exemplo. Mais a oeste, Alemanha, França e Reino Unido mostraram grande interesse em parcerias e aprender com a Ucrânia. Mais de 40 empresas ocidentais de defesa já atuam diretamente com a Ucrânia.
Isso inclui alguns dos maiores nomes do setor, como Lockheed Martin, dos Estados Unidos, Rheinmetall, da Alemanha e Thales, da França. A indústria de defesa da Ucrânia fica mais forte e valiosa a cada dia. Constrói pontes com aliados e investidores globais, servindo de exemplo até para grandes potências militares. Está inovando mais rápido e eficazmente que qualquer outro no mundo. É uma força genuína a ser respeitada. E tudo isso foi forjado no fogo desta guerra com a Rússia. Putin queria enfraquecer a Ucrânia e vê-la cair sob o Kremlin, mas acabou despertando um gigante adormecido, tornando uma nação antes vista como pequena e frágil em uma das maiores superpotências militares atuais. Agora, saiba mais sobre algumas das recentes inovações de defesa da Ucrânia em nossos vídeos. O míssil Flamingo de alcance ultralongo não só alcança Moscou, como também atinge alvos ainda mais distantes na Rússia. E o misterioso novo Puff Neptune, que acredita-se ter um alcance ainda maior do que o original, criando novos alvos e rotas de ataque para as forças de Kiev. E, por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para que você possa ser um dos primeiros a saber sobre as novas inovações e sucessos táticos da Ucrânia, assim como outras notícias e acontecimentos importantes deste conflito e de outros ao redor do mundo.